Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui para semanalmente considerarmos assunto de nossas reuniões. Nesse vídeo, nós estaremos fazendo juntos o estudo de A Sentinela, estudo 29, que tem o tema: Você está pronto para a grande tribulação? Iremos fazer esse estudo completo. Então, vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos, é um prazer imenso ter vocês aqui conosco para prepararmos agora a nossa reunião e que assim possamos participar em nossas congregações por meio de nossos comentários. Apenas lembrando e incentivando, se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, ative o sino, faça o seu comentário, compartilhe os vídeos se você puder, deixe o seu like se você gostar do conteúdo. E se você puder também, você agora pode se inscrever no Seja Membro. É uma forma de você estar ajudando diretamente o canal para que assim possamos dar continuidade nesse trabalho tão importante. Vamos juntos então preparar a nossa sentinela. Tem um tema: Você está pronto para a grande tribulação? O texto temático é o livro de Mateus, capítulo 24, versículo 44. Mostrem-se prontos. O que nós vamos ver nesse estudo? A grande tribulação vai começar em breve. Qualidades como perseverança, compaixão e amor vão nos ajudar a estar preparados para o período mais difícil que a humanidade vai enfrentar. Vamos ver como os primeiros cristãos aprenderam a mostrar essas qualidades, como nós podemos fazer o mesmo hoje e como essas qualidades vão nos preparar para a grande tribulação. Então vamos iniciar fazendo a leitura do parágrafo número 1. A preparação salva vidas. Quando um desastre acontece, as pessoas que estão preparadas têm mais chance de sobreviver e de ajudar outros. Uma organização de ajuda humanitária na Europa disse o seguinte: a boa preparação pode fazer toda a diferença. Pergunta: por que é importante estarmos preparados para desastres? Resposta: porque quando um desastre acontece, as pessoas que estão preparadas têm mais chances de sobreviver e de ajudar outros. Leitura do 2. A grande tribulação vai começar de repente. E, ao contrário de outros desastres, nós sabemos que a grande tribulação está chegando. Cerca de 2000 anos atrás, Jesus avisou seus seguidores que eles deveriam estar prontos para esse dia. Se estivermos preparados, vai ser mais fácil passar por esse momento difícil e ajudar outros a fazer o mesmo. Pergunta: por que devemos estar preparados para a grande tribulação? Resposta: porque a grande tribulação vai começar de repente. Então, se estivermos preparados, vai ser mais fácil passar por esse momento difícil e ajudar outros a fazer o mesmo. Vamos fazer a leitura de Mateus 24, 44. Por essa razão, vocês também mostrem-se prontos, porque o Filho do Homem vem numa hora que vocês não imaginam. Então o texto deixa bem claro que precisamos estar preparados, pois não sabemos o dia que virá. Leitura do 3. Vamos ver 3 qualidades que podem nos ajudar a estar preparados para a grande tribulação. Como vamos reagir se tivermos que pregar uma forte mensagem de julgamento e formos perseguidos? Precisaremos de perseverança para obedecer a Jeová, confiando que Ele vai nos proteger. O que vamos fazer se nossos irmãos perderem alguns bens materiais ou até tudo o que eles têm? Precisaremos mostrar compaixão para dar a ajuda que eles precisam. E como vamos reagir se, por causa do ataque de uma coalizão de nações, tivermos que morar com outros irmãos em um lugar pequeno por um tempo? Precisaremos ter forte amor pelos nossos irmãos para conseguir enfrentar esse período difícil. Pergunta: como a perseverança, a compaixão e o amor vão nos ajudar a estar preparados para a grande tribulação? Resposta:
Precisaremos de perseverança para obedecer a Jeová, confiando que Ele vai nos proteger. Precisaremos mostrar compaixão para dar ajuda àqueles que precisam. E precisamos ter forte amor pelos nossos irmãos para conseguir enfrentar esse período difícil. Leitura do 4. A palavra de Deus nos incentiva a continuar aumentando nossa perseverança, compaixão e amor. Lucas 21:19 diz: pela sua perseverança vocês preservarão a sua vida. Colossenses 3:12 diz: revistam-se de compaixão. Em 1 Tessalonicenses 4:9 e 10 diz: vocês mesmos são ensinados por Deus a amar uns aos outros, mas nós os exortamos, irmãos, a continuar fazendo isso cada vez mais. Essas palavras foram escritas para discípulos que já estavam mostrando perseverança, compaixão e amor. Mesmo assim, eles tinham que continuar melhorando nessas qualidades, e nós devemos fazer o mesmo. Vamos ver como os primeiros cristãos fizeram isso. Também vamos ver como podemos imitar aqueles cristãos e assim estar prontos para a grande tribulação. Pergunta: como a Bíblia indica que devemos continuar mostrando perseverança, compaixão e amor? Resposta: Lucas 21:19 diz: pela sua perseverança vocês preservarão a sua vida. Colossenses 3:12 diz: revistam-se de compaixão. E 1 Tessalonicenses 4:9 e 10 diz: vocês mesmos são ensinados por Deus a amar uns aos outros, mas nós os exortamos, irmãos, a continuar fazendo isso cada vez mais. Então, com certeza, a palavra de Deus nos incentiva a adquirir essas qualidades tão importantes. Primeiro subtítulo: fortaleça a sua perseverança. Os primeiros cristãos tiveram que perseverar. Eles tinham os mesmos problemas que a maioria das pessoas daquela época, mas eles tinham ainda mais problemas por serem cristãos. Muitos foram perseguidos tanto pelos líderes religiosos judaicos e pelas autoridades romanas, quanto pelas suas próprias famílias. E dentro da congregação, às vezes eles tinham que lutar contra os ensinos falsos dos apóstatas, que tentavam dividir a congregação. Mesmo assim, aqueles cristãos perseveraram. Como? Eles meditavam em exemplos de perseverança que encontravam nas Escrituras, como o de Jó. E eles oravam pedindo forças. Além disso, eles se concentravam nas recompensas que Jeová daria a eles se continuassem perseverando. Pergunta: como os primeiros cristãos perseveraram ao enfrentar desafios? Resposta: eles meditavam em exemplos de perseverança que encontravam nas Escrituras, como o de Jó, e eles oravam pedindo forças e se concentravam nas recompensas que Jeová daria a eles se continuassem perseverando. Leitura do 6. Nós também podemos perseverar se estudarmos e meditarmos sobre exemplos de perseverança que encontramos na Palavra de Deus e em nossas publicações. Uma irmã na Albânia chamada Merita fez isso e conseguiu enfrentar a oposição violenta da família. Ela diz: a história de Jó tocou meu coração. Ele sofreu tanto e nem sabia quem estava por trás de tudo aquilo. Mesmo assim, ele disse: até eu morrer, não renunciarei à minha integridade. Eu pensava em como os meus problemas não eram nada em comparação com os de Jó, mas no meu caso, eu sabia quem estava por trás desses desafios. Pergunta: o que você aprendeu com o que Merita fez para perseverar? Resposta: ela estudou a palavra de Deus com exemplos do passado e também em nossas publicações. Então a história de Jó tocou o seu coração, pois ele sofria tanto, mas não sabia quem estava por trás daquilo. Já no caso dela, ela sabia quem estava por trás de seu desafio. Então, assim como Jó, ela conseguiu manter a sua integridade. Leitura do 7.
Também podemos fortalecer nossa perseverança por sempre orar a Jeová e contar a Ele tudo o que nos preocupa. Talvez você não esteja enfrentando um grande desafio agora, mas será que você ora a Jeová e pede a ajuda dele sempre que fica chateado, confuso ou sem saber o que fazer? Se você tem o costume de pedir a ajuda de Jeová ao enfrentar problemas pequenos do dia a dia, com certeza você também fará isso quando enfrentar grandes desafios no futuro. Você vai ter a confiança de que Jeová sabe exatamente quando e como dar a ajuda que você precisa. Pergunta: mesmo se não estiver enfrentando um grande problema agora, o que seria bom você fazer? Resposta: podemos fortalecer nossa perseverança por sempre orar a Jeová e contar a Ele tudo o que nos preocupa. Leitura do 8. Se desde agora já perseverarmos ao enfrentar desafios, vai ser mais fácil fazer isso durante a grande tribulação. Como sabemos disso? Muitos irmãos descobriram que cada vez que passam por um teste de fé, eles se sentem mais fortes. Quando eles veem como Jeová os ajuda a enfrentar um problema, eles passam a ter mais fé de que Jeová estará sempre disposto a fazer isso. E é essa confiança que os ajuda a enfrentar um próximo desafio. Foi isso que aconteceu com uma pioneira na Albânia chamada Mira. Por causa dos desafios que ela enfrentou no passado, ela se sente mais forte para continuar perseverando hoje. Ela admite que às vezes achava que só ela tinha tantos problemas. Mas daí, Mira lembrava de tudo que Jeová já tinha feito por ela nos últimos 20 anos e dizia a si mesma: continue fiel. Não deixe todos esses anos e todos esses desafios que você venceu com a ajuda de Jeová irem por água abaixo. Você também pode meditar em como Jeová já te ajudou a perseverar. Tenha certeza de que toda vez que você persevera, Jeová está atento e vai recompensar você. E quando a grande tribulação começar, você já vai ter aprendido a perseverar e vai estar decidido a continuar fazendo isso. Pergunta: como o exemplo de Mira nos mostra que perseverar hoje pode nos ajudar com desafios no futuro? Resposta: por causa dos desafios que ela enfrentou no passado, ela se sente agora mais forte para continuar perseverando hoje. Ela admite que as dificuldades que ela passou fez com que ela ficasse mais determinada a continuar fiel a Jeová. E toda vez ela se lembrava que tudo que Jeová já tinha feito por ela nesses 20 anos e dizia a si mesma: continue fiel. Então podemos ter certeza que se nós também perseverarmos, Jeová vai estar atento e vai nos recompensar. A gravura mostra realmente a perseverança que nós devemos ter quando passamos por dificuldade, pois cada um passa por seu desafio. E na gravura a gente consegue perceber provavelmente uma irmã adoentada, passando por uma doença e está hospitalizada. Em momentos assim, precisamos realmente perseverar, lembrando de tudo aquilo que nós já fizemos a Jeová, o que Ele já fez por nós, a ajuda que Ele nos deu, e com certeza vamos nos sentir mais tranquilos. O texto de Tiago, capítulo 1, versículo do 2 ao 4, diz assim: meus irmãos, considerem como motivo de verdadeira alegria o fato de enfrentarem diversas provações, visto que vocês sabem que a qualidade provada da sua fé produz perseverança. Mas deixem que a perseverança complete a sua obra, para que vocês sejam completos e sãos em todos os sentidos, sem lhes faltar nada. Então o texto é bem claro. As nossas dificuldades, na verdade, mostram a qualidade de nossa perseverança e enquanto nós estamos fazendo a vontade de Jeová. Pois toda vez que nós somos confrontados com dificuldade, significa que nós estamos no caminho certo. E quando nós perseveramos, com certeza sentimos mais alegria. Subtítulo: Mostre compaixão. Leitura do 9. Veja o que aconteceu quando os cristãos na Judéia enfrentaram uma grande fome. Depois que a congregação em Antioquia da Síria ficou sabendo disso, eles com certeza sentiram compaixão pelos irmãos na Judéia.
Mas eles fizeram mais do que apenas sentir compaixão, eles agiram e resolveram, cada um de acordo com as suas possibilidades, enviar ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. Os irmãos afetados pela fome viviam bem longe. Mesmo assim, os cristãos em Antioquia estavam decididos a ajudá-los. Pergunta: como os irmãos da congregação em Antioquia da Síria mostraram compaixão? Resposta: quando eles ficaram sabendo que os irmãos estavam passando por necessidade, eles sentiram compaixão por esses irmãos e o ajudaram. Eles fizeram mais do que apenas sentir compaixão, eles agiram e resolveram, cada um de acordo com as suas possibilidades, enviar ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. Leitura do 10. Hoje também mostramos compaixão quando ficamos sabendo que nossos irmãos foram afetados por um desastre. Nós agimos rapidamente, talvez falando com os anciãos e nos colocando à disposição para ajudar. Além disso, fazemos donativos para a obra mundial e oramos por aqueles que foram afetados pelo desastre. Por exemplo, em 2020, mais de 950 comissões de ajuda humanitária foram formadas no mundo inteiro para ajudar a cuidar daqueles que foram afetados pela pandemia da Covid-19. Queremos agradecer de todo o coração os irmãos e irmãs que participam em atividade de ajuda humanitária. A compaixão é o que motiva esses irmãos e irmãs. Eles distribuem coisas materiais, dão ajuda em sentido espiritual e, em alguns casos, consertam ou até reconstroem casas e locais de adoração. Pergunta: de que maneiras podemos mostrar compaixão quando nossos irmãos são afetados por um desastre? Resposta: podemos nos colocar à disposição para ajudar. Podemos também fazer nossos donativos para a obra mundial por aqueles que foram afetados pelo desastre. Na Covid-19, durante a pandemia, muitas comissões foram feitas para que assim pudesse ajudar esses irmãos que estavam passando por dificuldade. Na gravura mostra realmente a qualidade da compaixão. Então, quando um desastre natural acontece, temos a oportunidade de mostrar compaixão por reformar talvez casas e locais de adoração. Leitura do 11. Quando mostramos compaixão depois de um desastre, outras pessoas percebem os sacrifícios que fazemos. Por exemplo, em 2019, o furacão Dorian destruiu um salão do reino nas Bahamas. Durante a reconstrução do salão, os irmãos pediram um orçamento a um empresário que não era testemunho de Jeová para um serviço que precisava ser feito. Mas ele disse aos irmãos: vocês não precisam pagar nada. Eu vou fornecer o equipamento, a mão de obra e os materiais. Eu faço questão de fazer isso pela organização de vocês. Fico impressionado com tudo que vocês fazem pelos seus amigos. A maioria das pessoas no mundo não conhecem a Jeová, mas muitas delas observam o que fazemos. Nós ficamos felizes de saber que, quando mostramos compaixão, outros talvez queiram aprender mais sobre o Deus que é rico em misericórdia. Pergunta: por que mostrar compaixão dá honra a Jeová? Resposta: porque quando mostramos compaixão depois de um desastre, outras pessoas percebem os sacrifícios que fazemos. Foi exatamente isso que aconteceu em Bahamas, depois do furacão de 2019. Um empresário, ele forneceu todo o material, mão de obra e equipamentos necessários para a reforma, pois ele via o quanto os irmãos ajudavam outras pessoas. Então, com certeza, isso dá glória e honra a Jeová. Leitura do 12. Por que vamos precisar mostrar compaixão durante a grande tribulação? A Bíblia mostra que aqueles que não apoiam o sistema político deste mundo vão enfrentar desafios, tanto agora quanto durante a grande tribulação. Pode ser que nossos irmãos e irmãs precisem de ajuda até para conseguir as coisas básicas. Quando o nosso Rei Jesus Cristo vier para julgar as pessoas, queremos que ele veja que estamos mostrando compaixão e nos convide para herdar o reino. Pergunta: por que mostrar compaixão hoje nos prepara para a grande tribulação? Resposta:
Porque quando o nosso Rei Jesus Cristo vier para julgar as pessoas, queremos que ele veja que estamos mostrando compaixão e nos convide para herdar o reino. E enquanto estivermos vivendo em sistema político, precisamos ajudar aqueles que precisam. Apocalipse 13, 16 e 17 diz assim: Ela obriga todas as pessoas, pequenas e grandes, ricas e pobres, livres e escravas, a receber uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, exceto aquele que tem a marca, isto é, o nome da fera ou o número do seu nome. Então, mostrando assim que, com certeza, durante a grande tribulação, o sistema político ele vai como que afetar diretamente aqueles que fazem a vontade de Jeová. Então, precisaremos muito mostrar essa qualidade para com os nossos irmãos. Parágrafo 13. Fortaleça seu amor. Leitura. O amor era a principal característica que identificava os primeiros cristãos. Mas será que era fácil para eles mostrar amor? Veja como os irmãos em Roma eram diferentes uns dos outros. Entre eles havia judeus que cresceram seguindo a lei mosaica e gentios que tinham uma criação completamente diferente. Alguns cristãos eram escravos e outros eram livres, talvez até donos de escravos. Como eles superaram essas diferenças e fortaleceram seu amor uns pelos outros? O apóstolo Paulo incentivou os cristãos: acolham uns aos outros. O que ele quis dizer? A palavra grega traduzida aqui como acolham passa a ideia de receber uma pessoa com bondade ou de modo hospitaleiro. É igual quando uma pessoa recebe alguém em sua casa ou em seu círculo de amigos. Por exemplo, Paulo disse a Filémon que ele deveria receber bondosamente a Onésimo, que era seu escravo e tinha fugido. Áquila e Priscila também acolheram Apolo. Eles chamaram-no em particular e o ajudaram a aumentar seu conhecimento sobre o cristianismo. Em vez de permitirem que as diferenças os dividissem, aqueles cristãos superaram suas diferenças e acolheram uns aos outros. Vamos fazer a leitura de Romanos capítulo 15, versículo 7, que diz assim: Portanto, acolham uns aos outros, assim como Cristo acolheu, também acolheu vocês, visando glória para Deus. Então a pergunta: de acordo com Romanos 15, 7, como os primeiros cristãos fortaleceram o amor que sentiam uns pelos outros? Resposta: o texto incentivou os irmãos a acolher uns aos outros. Então essa palavra acolham passa a ideia de receber uma pessoa com bondade ou de modo hospitaleiro. Então, seguindo o exemplo do apóstolo Paulo, que disse a Filémon que ele deveria receber bondosamente a Onésimo, que era seu escravo e tinha fugido, assim também Áquila e Priscila acolheram Apolo, chamaram um particular e aumentaram mais ainda o seu conhecimento sobre o cristianismo. Então esses irmãos não permitiram que as diferenças os dividissem, mas superaram suas diferenças e acolheram uns aos outros. Então é exatamente isso que nós precisamos fazer também agora e durante a grande tribulação. Leitura do 14. Nós podemos mostrar amor por nossos irmãos fazendo amizade e passando tempo com eles. Assim, eles também vão querer mostrar amor por nós. Veja o que aconteceu com Ana e seu marido. Logo depois de receberem uma nova designação missionária na África Ocidental, a pandemia da Covid-19 começou. Eles tinham acabado de chegar, mas não podiam se encontrar com os irmãos da congregação. O que esse casal fez para mostrar amor? Eles faziam chamadas de vídeo para estar em contato com os irmãos e dizer o quanto queriam conhecê-los melhor. Os irmãos ficaram muito gratos pelo amor que os missionários mostraram e começaram a fazer ligações e enviar mensagens para eles. Por que esse casal de missionários fez tanto esforço para conhecer melhor os irmãos? Ana conta: eu nunca esqueci o que alguns irmãos fizeram para mostrar amor por mim e pela minha família, nos bons e nos maus momentos. O exemplo deles foi o que me motivou a mostrar amor. Pergunta: como Ana e seu marido mostraram amor? Resposta:
Então, quando eles receberam uma nova designação na África Ocidental, a pandemia começou. Então, eles não poderiam encontrar os irmãos. Então, eles faziam chamadas de vídeo para estar em contato com os irmãos e dizer o quanto queriam conhecê-los melhor. Leitura do 15. Muitos irmãos estão em congregações formadas por pessoas que têm criações e personalidades diferentes. Fortalecemos nosso amor por todos eles quando nos concentramos em suas boas qualidades. Uma irmã na Nova Zelândia chamada Vanessa achava difícil lidar com alguns irmãos na sua congregação. Mas daí, ela decidiu que, em vez de evitar aqueles irmãos que tinham uma personalidade irritante, ela iria passar mais tempo com eles. Fazendo isso, ela aprendeu a ver o que Jeová ama nesses irmãos. Ela conta: desde que meu marido se tornou superintendente de circuito, nós passamos a ter mais contato com irmãos de personalidades diferentes. Mas agora, eu acho mais fácil lidar com eles. Eu amo essa variedade. E com certeza Jeová também ama, porque as pessoas que ele atrai à sua organização são muito diferentes uma das outras. Nós provamos que realmente amamos nossos irmãos quando passamos a vê-los, assim como Jeová os vê. Pergunta: o que você aprendeu com o exemplo de Vanessa sobre amar todos os nossos irmãos? Resposta: aprendemos que também precisamos amar nossos irmãos, pois Jeová atrai a todos a sua organização, independente de sua personalidade. Então nós provamos que realmente amamos nossos irmãos quando passamos a vê-los assim como Jeová os vê. E na gravura a gente percebe exatamente isso. Ali mostra a qualidade do amor. Então precisamos amar todos os irmãos e irmãs que estão na organização de Jeová, porque se eles ali estão, é porque qualidades eles têm. Leitura do 16. Como Jeová vai nos proteger quando a grande tribulação começar? No passado, Jeová deu a seguinte orientação ao seu povo quando Babilônia foi atacada: vá, povo meu, entre nos seus quartos e feche as portas atrás de si. Esconda-se por um instante, até que passe o furor. Pode ser que essa instrução também se aplique a nós durante a grande tribulação. Os quartos podem se referir às nossas congregações. Durante esse período, vamos ser protegidos por Jeová se continuarmos unidos com nossos irmãos. É por isso que o amor vai ser essencial durante a grande tribulação. Portanto, precisamos nos esforçar agora não apenas para tolerar nossos irmãos e irmãs, mas também para amá-los. Nossa sobrevivência pode depender disso. Pergunta: por que vai ser muito importante mostrar amor durante a grande tribulação? Resposta: porque durante esse período, nós com certeza iremos ser protegidos por Jeová. Mas precisamos mostrar amor durante a grande tribulação para ajudar aqueles que irão precisar de ajuda. Então, precisamos estar demonstrando essas qualidades hoje. Pode ser durante a grande tribulação, aqui, assim como mostra a gravura, vamos precisar estar unidos com nossos irmãos, talvez em espaços pequenos, escondidos, mas mesmo assim adorando a Jeová. Então, será que temos realmente essa qualidade de demonstrar amor? Então, se você tem alguma diferença, alguma mágoa com algum irmão, faça as pazes, para que assim, no grande dia de Jeová, podemos realmente mostrar esse amor. Subtítulo: prepare-se agora. Leitura do 17. O grande dia de Jeová será um período muito difícil para todas as pessoas. E o povo de Jeová também vai sofrer. Mas se nos prepararmos agora, vamos conseguir ficar calmos e ajudar outros. Vamos enfrentar com perseverança qualquer desafio que surja. Quando nossos irmãos estiverem sofrendo, vamos fazer o nosso melhor para ajudá-los em tudo o que precisarem, mostrando compaixão. E vamos continuar cada vez mais próximo dos nossos irmãos, mostrando o amor que já aprendemos a sentir por eles. Por fim, Jeová vai nos recompensar com a vida eterna em um mundo onde todos os desastres e problemas serão coisas do passado. Pergunta: se estivermos preparados agora, o que vamos conseguir fazer durante a grande tribulação? Resposta:
Vamos conseguir ficar calmos e ajudar outros. Vamos enfrentar com perseverança qualquer desafio que surja. Vamos fazer o nosso melhor para ajudá-los em tudo o que precisarem. Vamos mostrar compaixão. Vamos continuar cada vez mais próximo de nossos irmãos, mostrando o amor que já aprendemos a sentir por eles. Pergunta de recapitulação: qual é a sua resposta? O que vai ajudar você a fortalecer a sua perseverança? Resposta: o que vai nos ajudar é meditar em exemplos do passado. Pois assim como pessoas do passado, tais como Jó, conseguiu manter a sua perseverança, passando por muitas dificuldades, nós também iremos conseguir. E com certeza Jeová irá nos abençoar nesse sentido. A segunda pergunta: como podemos mostrar compaixão por outros? Resposta: podemos ajudar os nossos irmãos não apenas por sentir a dor que eles passam, mas também por agir, assim como os irmãos do passado fizeram, enviando alimento para os irmãos lá da Antioquia, da Síria. Então, com certeza, se nós ajudarmos nossos irmãos quando passam por desastres naturais, por dificuldade, por doenças, vamos estar mostrando essa compaixão tão importante, não só agora, mas também durante a grande tribulação. E a última pergunta: como você pode fortalecer seu amor pelos irmãos? Resposta: precisamos continuar demonstrando o mesmo amor que Jeová demonstra por eles. Jeová, ele não vê as diferenças, mas Jeová, ele une a todos, mostrando assim o seu amor. Então nós também precisamos aceitar todos que estão na organização de Jeová. Então, se temos alguma diferença com algum tipo de irmão, precisamos fazer agora e conseguir ter essa qualidade do amor, para que assim possamos perseverar unidos na grande tribulação. Então, meus queridos irmãos e irmãs e amigos, chegamos no final aqui desse estudo. Espero que possa ter ajudado vocês a se preparar melhor para a sua reunião. Qualquer dúvida, acesse o site oficial das Testemunhas de Jeová. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.